Olá! Muito boa noite! Aguardar um pouquinho. Muito boa noite. Oi, Sara. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Tô só esperando um pouquinho. Eu já avisei lá no grupo do WhatsApp. E o Instagram já tá entregando. Como foi a aula? Me conta. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas. Hoje a aula aqui vai ser super especial, porque é uma aula de nivelamento, na verdade, né? Então, eu decidi fazer essa aula aberta, porque eu acho que é super importante esse tema, no geral, né, para todas as mulheres, e é um nivelamento para as meninas da teoria única, porque a nossa aula começa no sábado que vem, e aí a gente vai seguir com 4 semanas seguindo a lua, né, o ciclo lunar. Então a gente vai desenvolver toda essa parte do autoconhecimento já seguindo a lua externa também, né? E vai fazer toda a parte do autoconhecimento dependendo da lua interna. Mas eu achei importante trazer essa aula de nivelamento antes do aprofundamento na teoria única, justamente para que essas meninas não chegassem lá perdidas, sem saber o que é ciclo da lua, como que a gente está ali em contato com os ciclos da lua. Então, eu trouxe esse tema aberto justamente porque a importância é muito grande na nossa vida, assim, a influência é muito grande e eu acho que o tema é muito importante da gente estar conversando aqui de forma aberta, tá bom? Bom, esse aulão, só dando um recadinho geral para quem tá entrando agora, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vinda, Lu. Para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, né, a gente tá aqui toda terça-feira. Na terça-feira passada, eu não fiz o aulão porque a gente fez uma série de aulas, né? Eu dei um curso gratuito chamado Naturalmente, onde a gente falou das 7 práticas da beleza natural. Então foram dias mais extensos na semana passada. Eu não dei aula, dei uma treguinha, um descanso para mim. E a gente está voltando agora nessa terça-feira. E aí, como vai começar, né, as meninas ali na teoria única, eu achei interessante trazer esse tema aberto aqui para todo mundo, devido à importância dos ciclos lunares. Então, toda terça-feira às 8 horas, a gente tá aqui. Se você não tá ainda no grupo de alunas do WhatsApp, o link tá na minha bio. Assim que terminar a aula, entra lá, porque lá eu só mando os recadinhos, não é um grupo aberto, onde tem muitas mensagens, nem nada disso. É um grupo só para te avisar, para te lembrar nos dias da aula, tá bom? Do nosso aulão. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui hoje, o meu nome é Amanda Bimbati. Eu sou cosmetóloga e também sou tricologista cosmética. O que é isso? Quanto nome difícil, né? Então, a cosmetologia, na verdade, é o estudo das fórmulas cosméticas, estudo e desenvolvimento de fórmulas cosméticas, fórmulas no geral, cosméticos no geral. E a tricologia cosmética é a formulação e o estudo dos cosméticos específicos para cabelo, capilares. Então, a minha formação, ela se estende aí tanto de cosmético no geral, quanto esses específicos para cabelo, tá? Eu tô aqui, já tô desenvolvendo, né, projetos na área de beleza natural. Eu já tô na área, já tem mais de 6 anos, eu sou apaixonada por beleza natural. Eu comecei tudo isso aqui devido a um problema pessoal, né? Então, eu dava aulas de maquiagem, dei aula de design de sobrancelhas, eu trabalhava aí no mercado convencional também, já era professora, mas aí eu tive uma reação alérgica
cosméticos no geral, não dá para saber exatamente o que era, porque eu estava usando muitos produtos devido à minha aula, né? Eu estava fazendo a faculdade e passava muito produto no rosto e eu tive que tratar essa alergia de uma forma, né, bem, digamos assim, com medicamentos. Então, uma forma que não teve outro jeito, eu tentei vários outros jeitos, não consegui, tive que resolver com medicamento e isso me trouxe várias consequências. Então, eu tive problemas ginecológicos por causa disso, até hoje a minha pele não é a mesma, então teve uma série de coisas que influenciaram na minha vida e foi aí que eu comecei a entender que o cosmético, ele não é só para embelezamento, mas ele também interfere no nosso bem-estar, na nossa saúde, tá bom? Então, só para começar então, o que a gente vai falar nessa aula? Nessa aula a gente vai falar sobre os ciclos da Lua, mas também os ciclos do Sol e os nossos ciclos, o que tudo isso está interligado com os nossos ciclos. E também o relacionamento entre eles, a gente vai entender mais aprofundado sobre o nosso ciclo, o que acontece no nosso corpo durante esses 28, 29 dias, né? Quando atrasa, quando não atrasa, o que acontece em cada semana do nosso ciclo em específico, que o nosso corpo muda totalmente. Por que a gente muda tanto, né? Então, hoje a gente vai falar e vai aprofundar mais sobre isso, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Bom, eu trouxe aqui eu vou colocar aqui algumas telinhas para vocês. A primeira telinha que eu trouxe, vocês estão conseguindo ver direitinho? Clica no meio da tela, que aí os comentários descem, tá bom? Eu quero trazer aqui 2 principais conceitos de fase, que é o que a gente vai trabalhar durante toda essa aula. Todo o resto da explicação, ela tá ali sendo desenvolvida de acordo com essas duas principais fases, tá bom? Aqui eu vou explicar o conceito no geral e aí depois a gente vai entrar em específico nesses 2 conceitos. E aí vocês vão entender o porquê que são 2 principais fases no geral. Então, a primeira fase que a gente vive do nosso ciclo feminino é a fase folicular. E essa fase folicular, ela é regulada por um hormônio que é o estrógeno, tá bom? E essa fase, ela vai desde o primeiro dia da menstruação até o dia da nossa ovulação. Calma que a gente vai entrar bem específico, você vai entender direitinho todo o nosso ciclo de 28, 29 dias, tá bom? Essa é a primeira fase, fase folicular. Segunda fase é a fase lútea. A fase lútea, ela é regulada por um outro hormônio, que é a progesterona. E ela vai desde a ovulação até a menstruação. E aí a gente completa o nosso ciclo. Então, imagina como se fosse o ciclo mesmo. Então, primeiro a gente tem ali mais ou menos 15 dias de folicular, mais ou menos 15 dias de lútea, só pra gente ilustrar. Depois eu vou entrar direitinho em cada semana e a gente vai estudar direitinho cada semana o que tem aí, quais são as influências aí, tá bom? Então, são 2 principais fases que a gente divide. A folicular, regulada pelo estrógeno, e a fase lútea pela progesterona, tá bom? E aí a gente vai começar a adentrar. Eu vou passar aqui a telinha. E aí a gente vai para nossa segunda telinha. Aqui eu já trago o nosso ciclo completo. E aí a gente vai começar a aprofundar. Então, essa primeira fase, que é a fase folicular, ela começa no nosso primeiro dia de menstruação. Quando a gente fala em ciclo, o mesmo momento que o ciclo termina, ele se inicia novamente, porque ele não tem começo e fim ali, né? Aonde ele termina, ele inicia de novo. E é isso que acontece no nosso corpo.
Quando a gente menstrua, a gente finaliza o ciclo e no mesmo momento a gente inicia o próximo ciclo, tá bom? Então, quando a gente fala, né, a gente escuta muito falar, continua aí por 3 ciclos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa continuar a fazer tudo que você está fazendo desde o primeiro dia da menstruação até o próximo dia da menstruação. E aí conta um ciclo e depois outro ciclo. Então, sempre do primeiro dia a gente vai começar e vai terminar ao mesmo tempo um ciclo, tá bom? Ai, Amanda, tá bom. Mas o que é, então, a menstruação? Por que isso acontece no nosso corpo, tá? O que acontece? A menstruação, ela é um sangramento causado pelo desprendimento da nossa camada interna do útero, chamada endométrio. E essa camada, ela se desenvolveu no ciclo anterior. Ela se desenvolve no ciclo anterior e finaliza, e sai nesse primeiro dia do nosso novo ciclo, tá bom? Existe uma glândula no nosso cérebro chamada pituitária, que ela é responsável para enviar mensagem para os nossos ovários. Essa glândula no cérebro envia mensagem para os nossos ovários, falando para os nossos folículos que ficam lá dentro do ovário. Lá a gente tem folículos e esses folículos, eles começam a crescer. Quando a gente começa o nosso ciclo, é assim que ele se inicia, tá? Então, a glândula do cérebro, chamada pituitária, ela manda essa mensagem para os nossos ovários, os ovários começam a crescer esses folículos. E, para começar a crescer, tem esse hormônio que é o estimulante, que é o que o folículo estimula, tá bom? Logo depois da menstruação, logo depois da gente finalizar o ciclo, que a gente vai começar esse novo ciclo, esses folículos começam a crescer e a desenvolver. E eles começam a produzir o estrógeno, que é esse hormônio que é o responsável por essa fase chamada de folicular. Por que ela é chamada de folicular? Porque ocorre o desenvolvimento dos folículos, tá bom? Em ciclos, tem mulheres que têm ciclos um pouco mais longos, essa primeira etapa, e tem mulheres que têm ciclos um pouco mais curtos. Então, quando a menstruação atrasa, não é necessariamente a menstruação, e sim essa fase de desenvolvimento e de ovulação. Então, quando a gente ocorre algum atraso, não é a nossa menstruação que atrasa, não é o desprendimento, mas é essa fase do ciclo chamada fase folicular, tá bom? Então, o que acontece aí? Quando a gente tá nessa fase, né, que o estrógeno tá ali tomando conta, ele que é o responsável, né, por tudo, pelas nossas emoções, como tá o nosso corpo, como tá a nossa pele. A gente tem um período um pouco mais seco, a gente sente que o nosso corpo tá um pouco mais seco, não tá tão lubrificado e a gente não tem tanto muco. Isso envolvendo o corpo como um todo, tá bom? Esse período é um período em que a gente tá infértil, não é um período fértil do nosso ciclo, tá? Esse começo não é um período fértil. Beber um pouquinho de água. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat, tá bom? Nesse período, nessa semana em que o nosso corpo começa, né, esses folículos começam a desenvolver o hormônio, o estrógeno, o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo começa a preparar o endométrio e começa a produzir um pouco mais de muco. Então, o nosso corpo começa já a iniciar esse ciclo, né?
Antes da nossa ovulação, então a gente passa essa semana de menstruação, essa semana 1. Então é uma semana mais seca, é uma semana que não tem muito muco. Ah, Sara, estou aqui atenta, aprendendo tudo. Isso aí, Sara, anota. Essa aula tem muita coisa que é importante anotar. Se vocês puderem, pega aí o caderninho e vai anotando, porque tem muita informação, tá bom? E qualquer dúvida é só perguntar aqui que a gente tá numa troca, né? Então, depois dessa primeira semana, que é a semana da menstruação, a gente entra nessa segunda semana, que a gente chama de semana de pré-ovulação. Essa semana de pré-ovulação, ela é uma semana em que o nosso corpo começa a preparar esse endométrio. Então, o endométrio ele começa a se tornar um pouco mais espesso, justamente por esse hormônio, pelo estrógeno. Esse período é comandado pelo estrógeno. Bárbara, meus ciclos estão mais loucos que eu, tem atrasado bastante. Bárbara, tem muito a ver com os hormônios também, mas as nossas emoções mexem muito com os nossos ciclos. Tudo está muito interligado, tá? Então, esse ciclo ele é bem certinho, muitas vezes quando a gente está num equilíbrio muito grande, né? Quando a gente está mais conectada com a natureza, quando o nosso emocional tá bem mais tranquilo, digamos assim, o nosso físico também tá sendo visto, tá sendo cuidado. Quando tem algum desequilíbrio aí, né, entre hormônios, entre físico, entre emocional, a gente pode ter o ciclo, né, bagunçado também. Muitas vezes, quando a gente está em contato muito grande com a natureza, os nossos ciclos também entram, se alinham com os ciclos da Lua, tá? Eu vou falar dos ciclos da Lua daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho eu já vou contar o que são essas arvorezinhas aí embaixo também. Tô só contando detalhadinho, direitinho, o que é esse nosso ciclo feminino, tá bom? Sara, o meu está adiantado. Então, a sua ovulação, ela foi um período mais curto, né, Sara? Ela adiantou, né? Então, o que está acontecendo nesse período? É isso que a gente precisa se atentar. E no final da aula eu vou falar direitinho como que vocês podem perceber, ter uma autopercepção de como você tá a cada dia, em cada período do seu ciclo, tá bom? Mas segura aí, deixa pro final da aula. Vamos continuar aqui, porque é muita informação para nossa cabeça. Então, vamos segurar um pouquinho, a gente vai conversando e aí no final eu conto direitinho como que a gente pode entender melhor, fazer uma autopercepção melhor, tá bom? Então, essa segunda semana, a semana de pré-ovulação, é quando o endométrio começa a se formar, é quando o estrógeno, ele tá ali quase no seu ápice, ele tá comandando todo o funcionamento do nosso corpo. Lembra quando eu falo que o nosso útero, ele não é só para reprodução, ele comanda uma série de... né, o nosso sistema reprodutor ali, na verdade, os nossos órgãos femininos, eles não servem só para reprodução, eles comandam várias coisas no nosso corpo. Tá? Então, ele não é simplesmente um órgão reprodutor. O nosso útero, os nossos ovários, eles funcionam de uma maneira muito integrada, né? O nosso corpo feminino, ele é muito complexo, muito complexo. Então, é uma série de finalidades, tá bom? Voltando, então, para essa segunda semana, que é a semana de pré-ovulação, a gente já começa a ter um pouco mais de lubrificação no nosso corpo, né? Esse lubrificante, ele já começa a ficar mais transparente. O nosso colo do útero, ele fica mais alto. Se a gente tocar o nosso colo do útero, a gente vai sentir isso. Ele fica mais macio, ele fica mais aberto. Quando a gente está, por exemplo, na pré-menstruação, na menstruação, o colo do útero fica mais baixo, fica bem durinho. Quando a gente está entrando na pré-ovulação, na ovulação, ele fica bem molinho, bem molinho. Ele se assemelha mais ou menos à nossa boca. Quando a gente toca a nossa boca, fica bem molinha.
o nosso colo do útero fica assim, fica mais aberto, mais molinho e tem mais lubrificação. A gente vai começar a perceber essa lubrificação. A gente percebe isso. E muitas vezes, gente, isso é super importante. Muitas vezes a gente confunde essa lubrificação com alguma coisa que é ruim, com uma candidíase. O nosso corpo feminino tem uma lubrificação natural, principalmente no período pré-ovulação e ovulação, tá bom? Então fiquem atentas, porque a gente consegue perceber que o nosso corpo tá mais lubrificado. Isso eu tô falando em tudo, tá? As nossas mucosas, no geral, ficam mais lubrificadas, a gente sente na nossa boca. Então, essa percepção do corpo é muito importante, tá bom? Nesse período também a gente pode sentir que o nosso seio às vezes fica um pouco mais inchado, a nossa energia tá muito em alta, o nosso humor geralmente começa a melhorar, tá mais expansivo. A gente sente isso no nosso corpo, tá? E logo antes da ovulação, né? Então a gente tá nessa segunda semana, logo perto da ovulação, é o ápice do estrógeno, é quando o hormônio tá mais em alta. E aí, quando ele atinge esse ápice, o nosso cérebro percebe. E aí, ele se atenta de que agora tá na hora de liberar o óvulo. E aí, ele vai mandar o comando lá pro folículo, lá no ovário. Isso tudo ocorre mesmo tomando anticoncepcional? Não ocorre, tá bom? Quem toma anticoncepcional não tem o ciclo natural. Esse ciclo ele é todo feito sinteticamente mesmo, é um hormônio sintético e é como se tem alguns tipos de hormônio, né? Alguns eles fazem o seu corpo entender que você tá sempre grávida, como se você tivesse sempre grávida. É totalmente alterado o nosso ciclo. Esse ciclo que eu tô te contando aqui é o nosso ciclo alinhado com a natureza, é o nosso ciclo natural. Tá bom? Quando a gente deixa o nosso corpo fazer o papel dele, quando a gente não tem nada de sintético interferindo em tudo isso, tá bom? Então, quando o estrógeno tá no ápice dele, o nosso cérebro vai lá e manda a mensagem pro folículo, libera o óvulo, que tá na hora. Então, o nosso endométrio tá grossinho, tá ali, ó, a gente entra ali no dia 13, 14, 15, onde o endométrio já tá ali espesso, já tá bonitinho, a gente tá no ápice do estrógeno e aí o nosso folículo, que fica lá no ovário, ele libera esse óvulo, tá bom? E aí, esse óvulo, ele vai passar pela nossa tuba uterina e aí se ele encontrar algum espermatozoide por ali, ele vai ser fecundado, esse óvulo vai ser fecundado. Se não, esse óvulo vai sair e vai se desprender ali junto, muitas vezes ele se desfaz, tá? E o endométrio vai sair. Se não, ele vai ser fecundado e ele vai ficar ali grudadinho ali, né, começando a se desenvolver. O embrião vai começar a se desenvolver. Logo depois da ovulação, nessa semana, lá, depois que o folículo ele solta o óvulo, ele fica mais duro. E aí ele é chamado de corpo lúteo. Depois que ele já soltou o óvulo, esse folículo é chamado de corpo lúteo, porque ele já acabou a função dele. É como se ele ficasse mais durinho e morresse. Ele vira esse corpo lúteo. E aí, quando isso acontece, começa a descer o nível do estrógeno e começa a subir o nível de progesterona, que é o hormônio que regula a nossa segunda fase, lembra? Que é a fase lútea. Por que chama fase lútea? Porque o folículo agora vira corpo lúteo.
ele não é mais folículo. Então, olha só como esses nomes, eles no começo parecem, nossa, que nome confuso, que difícil. Mas quando a gente entende a nossa anatomia, a gente entende que faz sentido, né? Que é folicular, por conta dos folículos estarem ativos, estarem ali desenvolvendo o óvulo. E depois chama de lútea, porque esse folículo vira um corpo lúteo. A função dele já acabou. Andréia, eu estou em processo de investigação, pois minha menstruação já fazem 3 meses que não desce. Fiz exame FSH e o resultado deu muito alto, 58,1, fase menopausa. Mas só tenho 41 anos, posso entrar na menopausa nesta idade? Andréia, pode, tem mulheres que entram com 41 anos. Com 41, com 42. Então, no seu processo, você precisa já fazer realmente esses exames e entender qual que é o processo que o seu corpo está desenvolvendo, né? Não sei qual que é o teu histórico também, se você já tomou anticoncepcional ou usou né, métodos anticoncepcionais por muito tempo. Eu, por exemplo, eu usei por muito tempo. Eu acho que eu tomei, foi o quê? Uns 12 anos eu tomei. Dentre eles, eu tomei por uns 12 anos. Dentre eles, 5 eu tomei aquele de uso contínuo. E eu fiquei com várias consequências disso no meu corpo. Então, os meus ovários, eles diminuíram muito o tamanho, porque eles não produziam mais óvulos, então eles começaram a atrofiar. E aí eu tive que parar. Andréia, sim, tomei por muito tempo. Então, provavelmente, Andréia, você vai precisar fazer uma investigação para ver o que está acontecendo agora mesmo no teu corpo, porque pode ser consequência de muitos anos de anticoncepcional. Então, por exemplo, no meu caso, né, os meus ovários ficaram minúsculos. Quando eu fui na médica, na ginecologista, a gente precisou fazer uma investigação se ele ainda era capaz de produzir. E eu tive que parar. Hoje em dia eu não tomo mais, né? Faz 5 anos que eu já não tomo mais anticoncepcional. Mas eu tomei desde a minha primeira menstruação. Assim que eu menstruei, eu já comecei a tomar anticoncepcional. E aí a gente precisou investigar se ele ainda produzia, se eu ainda era capaz de ter filhos. E eu tô falando de uma, né, na época que isso aconteceu, eu era uma menina, eu era jovem. Eu tinha 25 anos, 24. Então imagina só, né? Olha o psicológico da gente ali, eu tendo que investigar se eu ainda poderia ter filhos, né? E isso ninguém conta, né? Ninguém fala. Fala, não, parou de tomar, tudo volta ao normal. Não, se o seu ovário tiver atrofiado. E aí deu tudo certo, né? Eu parei de tomar, o meu ovário voltou a funcionar. E ele foi voltando aos poucos a aumentar e a ficar do tamanho normal dele. Mas é pesado, né? É complicado isso. São consequências que depois de muito tempo de uso, né, de anticoncepcional, a gente vai percebendo no nosso corpo. Andréia, meu último método contraceptivo foi o Mirena. Então, tem uma série de coisas, né? Porque tem hormônios envolvidos. Então, precisa fazer uma investigação mais aprofundada, tá bom? E aí, se tiver tudo certo, dependendo de como tá, o ciclo de sementes é super legal. Lá no programa de autocuidado natural, eu ensino o ciclo de sementes, como fazer o ciclo de sementes, para que a gente consiga ter esses hormônios, tanto o estrógeno quanto progesterona, ter eles em quantidades ali normais para o nosso corpo, né? Então, com cuidados naturais, a gente vai devolvendo a naturalidade do nosso corpo, tá? Então, as plantas, cuidando do emocional, junto com o ciclo de sementes, eu me senti muito melhor, tá? Falando de mim, né? Do meu ciclo feminino. A Jana tem ovários micropolicísticos. É isso? Então, Jana, você também já tem uma doença desenvolvida, né? O ovário policístico, não sei se é doença que fala ou é não sei se é síndrome, se é doença, é algo nesse sentido, mas também precisa ser tratado,
né? Quando a gente já desenvolve alguma coisa, já não é preventivo, né? Já é curativo. Então, se você quiser depois, me manda um direct que eu posso te indicar algumas ginecologistas que são naturais, que já estão nesse caminho dos naturais, e aí você conversa com elas, marca uma consulta, porque quando a gente já tem algum problema desenvolvido, a gente tem que entrar com o método curativo. Quando a gente fala de tudo isso aqui, né, de natureza, a gente está falando de prevenção muito mais do que cura depois que o problema já existe. Ah, Amanda, mas tem como curar? Tem, com certeza tem. Mas o trabalho muito maior ali é da gente estar promovendo esse bem-estar e tá prevenindo qualquer tipo de problema que a gente vai ter mais pra frente. Quais efeitos você percebeu ao parar com a pílula e quanto tempo demorou para tudo regularizar? Percebi várias coisas. A minha pele ficou horrível, meu cabelo ficou super oleoso, eu tive calor, eu tinha frio, eu tive uma série de sensações. As minhas emoções mexeram muito, eu tinha ciclo que eu ficava muito nervosa, muito irritada, tinha ciclo que eu não conseguia parar de chorar, que alguém me falava qualquer coisa, eu respirava do meu lado, eu já estava chorando. Eu tive sintomas assim bem fortes quando eu parei. E isso demorou um tempo para se regularizar. E como que isso foi melhorando? A partir do momento que eu fui entendendo que aquelas emoções estavam daquele jeito, a minha pele estava daquele jeito, sim, por um efeito rebote, também. Mas pela maneira que eu estava vivendo e que eu estava me relacionando com o meu corpo. Então, como eu não gostava de viver meu ciclo, eu achava que doía, eu não queria menstruar, eu não gostava de ser mulher, de viver tudo aquilo. E aí, tudo isso fazia com que eu ficasse cada vez pior. Então, cada vez eu sentisse mais dor, mais cólica, o meu ciclo cada vez mais desregulado. Então, quando eu entendi que eu estava num ciclo vicioso de dor, eu comecei a perceber que aquilo precisava mudar, senão ia ficar cada vez pior. E foi aí que eu consegui me conectar mais com a natureza, com o que é natural, e entender mais sobre o meu corpo, sobre o que estava se passando comigo, sobre o meu emocional. E aí sim eu comecei a me desenvolver e me entender, fazer essa autopercepção também, e aí com isso eu fui melhorando. Então, hoje em dia eu não tenho mais TPM desse jeito, né? De chorar muito, de ficar brava, isso não acontece mais comigo. Mas isso não acontece do que, sei lá, de um ano pra cá foi diminuindo e hoje em dia eu não sinto mais tão forte. Mas tudo isso é um processo, não é de uma hora pra outra, tá? Jana, minha menstruação é muito irregular. Então, provavelmente, esse ciclo de ovulação, ele tá irregular. Pode ser que com o ciclo de sementes te ajude nisso, né? A Sara, eu amo o ciclo de sementes, é muito poderoso. É mesmo, Sara, é muito poderoso. A Samara, eu parei com a pílula e após um tempo desenvolvi um cisto no ovário e a ginecologista receitou um anticoncepcional. Então, Samara, tem ginecologistas que trabalham ainda nessa linha, né? De receitar o anticoncepcional e tudo mais. Já tem outras médicas que trabalham com a linha mais natural. Então, o que eu te aconselho aqui é procurar uma que já trabalha nessa linha mais do natural, tá bom? A gente precisa ficar bem atenta mesmo com os profissionais que a gente vai, com quem que a gente conversa para entender direitinho. Então, se você quiser, me manda uma mensagem depois também, que eu te indico algumas que eu conheço o trabalho, e aí você conversa com elas, tá bom? Marca uma consulta e vê mais em específico no teu caso. Andréia, eu sempre gostei de menstruar. Exceção, viu, Andréia? A maior parte das mulheres acha ruim, acha um saco, a gente fica lenta e tudo mais, mas tudo isso porque a gente não entende o nosso próprio corpo. E eu vou falar direitinho pra vocês, tá bom? Já a gente fala de ciclo de sementes. Eu prometo que eu vou contar
vou dar um geralzão para vocês como que é o ciclo de sementes, tá bom? Vou só encerrar essa parte aqui do nosso ciclo feminino, que aí depois eu explico para vocês o que é o ciclo de sementes e a gente entra no ciclo solar e ciclo lunar, tá bom? Então, a gente estava falando, né, logo depois da ovulação, assim que acontece a ovulação, se esse óvulo, ele não foi fecundado, o nosso corpo vai ter uma reação. Se ele foi fecundado, o nosso corpo vai ter outra reação. Logo depois que o óvulo foi liberado, a nossa temperatura basal aumenta. O que é isso? É a nossa temperatura interna. Essa temperatura tem como ser medida. E é muito nisso em que várias mulheres, elas se... É uma relação ali que elas tomam isso como referência, se referenciam quando vão ter o controle, né, natal, né, de natalidade, de fertilidade. Então, esse controle de fertilidade, ele vem muito pela temperatura basal do nosso corpo. Quando ela tá mais alta, é porque a gente tá fértil, tá bom? Tem como medir essa temperatura do nosso corpo. E é justamente aí, nessa temperatura, é um método anticoncepcional natural, né? Quando a gente mede essa temperatura basal, a gente consegue saber se a gente tá fértil ou não, e aí a gente vai decidir o que a gente quer fazer ou não, tá bom? Esse é um dos métodos mais utilizados na ginecologia orgânica e natural para contracepção. É a gente entender a temperatura basal, quando o nosso óvulo foi liberado ou não, se a gente está fértil ou não, e aí a gente tomar essa decisão de fertilidade, tá bom? Então, logo depois da ovulação, a gente vai passar por esse período tendo aí, né, o óvulo fecundado ou não. E aí, o que acontece? Se o óvulo foi fecundado, ele vai ficar ali, né, o endométrio não vai sair, o endométrio vai ficar e ali vai começar a desenvolver essa nova vida. Se ele não foi fecundado, 7 dias depois da liberação do óvulo, vai ter um hormônio que é o mensageiro. Esse hormônio, ele é produzido pelo nosso corpo, esse hormônio vai comunicar ao nosso cérebro, chama HCG esse hormônio. Ele vai indicar que não é para tirar o endométrio. E aí, esse endométrio vai permanecer. Se o nosso óvulo for fecundado, o nosso endométrio permanece. Se não foi fecundado, a gente tem essa percepção de que o nosso corpo precisa liberar tudo que ele fez e o ciclo precisa começar de novo, tá bom? Então, esse ciclo dura mais ou menos, né, essa fase, na verdade, essa fase lútea, ela dura ali mais ou menos entre 12 e 16 dias, que é essa fase aí, né, inicial, essa fase final. Ela vai demorar entre 12 e 16 dias. Depois da liberação do endométrio, o nosso corpo vai fazer todo esse procedimento de tirar e de liberar tudo isso. Então, o primeiro também tem ali, né, quase 15 dias, e o segundo tem ali quase 15 dias, entre fase folicular, primeira fase, segunda fase, fase lútea, tá bom? Bom, então a gente consegue saber direitinho quando a gente está fértil, quando o nosso corpo está fazendo cada processo. A gente consegue ter a percepção de tudo isso. E a gente consegue ter a percepção como? Sentindo o nosso corpo físico e também entendendo o nosso emocional, porque tudo muda, tudo. Vou falar um pouquinho do ciclo de sementes para vocês. O ciclo de sementes, ele foi feito, ele é
é uma série de sementes que a gente usa. Algumas sementes para essa primeira fase, para a fase folicular. Por quê? Porque são sementes que estimulam o estrógeno e depois a gente muda e usa outras sementes na fase lútea, tá? Primeira fase folicular, segunda fase lútea, a gente usa outras sementes. Por quê? Porque estimulam aí o progesterona. Então, a gente utiliza sementes específicas para estimular os hormônios específicos que são os reguladores de cada fase. Se o nosso hormônio ele está sendo produzido direitinho ali e ele está fazendo a função que ele precisa, a nossa fase ela vai ser mais organizada, digamos assim. Lógico, seguindo todo o contexto emocional, físico e hormonal, tá bom? Então, as sementes, ela ajuda muito a gente nisso, a regular a produção desses hormônios e, consequentemente, a alinhar melhor o nosso ciclo. Dentro desse período aí, de 28, 29 dias, tem mulher que se estende um pouquinho mais, que pode chegar a 30 dias, a 31 dias, depende muito da mulher, tá bom? Mas aí a gente começa a chegar no nosso natural. E aí, o que eu quero trazer aqui para você é que esse ciclo, Andréia, e como saber qual usar? Aí, Andréia, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre quais são as sementes que estimulam um e quais as sementes que estimulam outro, tá bom? Então, tem uma série de sementes que a gente pode usar. Essa aula é uma aula mais aprofundada e eu dou ela em específico lá no programa de autocuidado natural. Se eu for aprofundar muito aqui, a gente já tá em 42 minutos de aula. Aí a gente se estende demais, tá bom? Eu ainda tenho que explicar o ciclo solar e o ciclo lunar, mas é uma aula mais aprofundada que a gente vai ver quais sementes que a gente vai usar em cada caso. As meninas, as deusas que já estão no programa de autocuidado, que estão aqui também para fazer a teoria única, é o último módulo lá do programa, então vocês já têm acesso, vocês já podem entrar lá e ver direitinho quais são essas sementes, como que pode utilizar, tá bom? Cada fase dessa do nosso ciclo, que é mais ou menos uma semana por fase, então a gente divide ela ali em duas, mas, né, tem a primeira e a segunda semana na primeira fase, primeira e segunda semana na segunda fase. Elas também são ali próximas do ciclo solar e também tem a correlação com o ciclo lunar. Então, por isso que eu sempre falo que é um ciclo dentro do outro. A gente tem macrociclos que a gente vive, que é externo a nós, e a gente tem os intraciclos, que são bem dentro da gente, né? Esses ciclos se desenvolvem dentro da gente. Esse ciclo, por exemplo, o ciclo feminino, o nosso ciclo feminino, é um intraciclo, é um ciclo que se desenvolve dentro da gente. Só que ele tem correlação com os ciclos externos. E a primeira fase, né, a fase da menstruação, ele se correlaciona muito forte com o inverno. Por quê? Porque é um tempo mais ali de como se fosse mais frio, ele tá mais adormecido. Então, é o que eu trago aqui para vocês. Dá para ver aí embaixo? Fica um pouco mais escuro, né? Então, é um momento em que a gente tem esse contato mais com a terra, em que o que está externo, né, o que é para fora, essa energia de fora, ela tá mais adormecida, mais para dentro. É o tempo em que a gente fica mais mais para nós, mais fechadinho. Essa segunda semana, que é a semana de pré-ovulação, é uma semana que se assemelha à primavera, porque é quando a gente começa a desabrochar ali, quando a gente começa a se pôr para o mundo, quando a gente começa a colocar a mão na massa e a querer fazer, a querer, né, colocar para fora o que a gente estava pensando, o que estava adormecido, a gente coloca tudo isso para fora.
A terceira semana, que é a semana da ovulação, ela se assemelha ao verão, porque é o tempo quentinho, é o tempo, lembra como eu falei, né, que o nosso corpo fica, ele fica mais lubrificado, ele fica mais cheio, né? Essa energia, a gente fica com uma energia vital muito grande. E a última semana, que é essa semana que tudo que era para ser definido já foi definido. E agora a gente chega no momento de cair as folhas, de rever coisas, de deixar fluir, se assemelha ao outono, que é a nossa pré-menstruação. Então é uma semana de folhas secas, de deixar cair o que precisa cair, tá bom? Eu trouxe uma outra telinha aqui. Que aqui eu trago já as fases da Lua. Então, além desse ciclo solar, que tá correlacionado com o nosso ciclo interno feminino, o ciclo lunar tá muito correlacionado com o nosso ciclo feminino também. Então, essa primeira fase, né, a semana da menstruação, ela tá muito correlacionada à Lua nova. E eu vou explicar mais detalhado aqui, e as meninas que vão fazer a teoria única, vocês fiquem tranquilas, porque a gente vai viver cada fase da lua e a gente vai entender direitinho qual é o momento de deixar ir, qual é o momento de ter a presença, de estar ali firme, qual é o momento de cristalizar, de colocar a mão na massa, de prototipar, e depois qual é o momento da gente olhar para frente. Isso tudo a gente vai viver na teoria única, respeitando o ciclo lunar que a lua que vai estar no céu. Então, na semana que vem, a gente vai viver a lua minguante juntas no sábado, tá bom? Mas voltando, a primeira semana, que é a semana da menstruação, que é uma semana de inverno, ele se assemelha muito à lua nova, que é uma lua interna, que é uma lua onde não tem lua no céu, né? Que a gente fala que a lua nova é a noite sem lua, é uma noite mais escura. Por quê? Porque ela é nossa, ela é interna. A segunda semana, que é a semana de pré-ovulação, que é a primavera, ela se assemelha já à lua crescente, que é o momento de expansão, é o momento da gente crescer, de colocar para fora. A terceira fase, a terceira semana, a semana de ovulação, ela se assemelha à lua cheia, que é aquele momento mais acolhedor, é aquele momento de energia vital muito alta. É o momento da gente olhar para o que a gente colocou para o mundo e ver se aquilo realmente faz sentido. E a quarta semana, que é a semana de pré-menstruação, se assemelha à lua minguante, que depois que tudo já está criado, a gente está ali num momento de olhar para trás e ver o que a gente fez, de deixar morrer o que precisa morrer, para que o novo comece a germinar de novo, tá bom? Vou pegar uma outra telinha aqui, que a gente vai começar a falar exatamente de lua. Porque aí o que acontece? Se a lua tá no céu é uma e a nossa lua interna é outra, esses ciclos, eles se atravessam também. Quando eles estão juntos, essas energias se potencializam e ficam mais aguçadas ainda, mais perceptíveis. Quando elas não estão alinhadas, esses ciclos, eles vão ali se entrelaçando. Tá bom? E a gente tem essas energias também. Essas energias são nossas. A gente vive as energias da natureza. Então, só dando uma visão geral de novo do que é cada lua. Então, quando eu menstruo na lua nova, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse meu ciclo, ele tende a focar no quê? Qual energia que ele tende a focar? Numa energia mais calma, numa energia mais intuitiva, né? Numa energia mais conectada comigo, com o que é natural, com a natureza.
é esse momento, né, de lua nova, é como se fosse uma semente, que ela tá ali embaixo da terra, mas que tudo que tá ali é preciso para que ela comece a germinar. Ela tá vivendo num período, num terreno fértil, mas ela tá ali, adormecida, para que daqui a pouco ela comece a brotar, tá bom? Então é a hora da gente realmente deixar sangrar para que a gente consiga renascer e o nosso ciclo comece todo de novo. Esse é o momento em que a gente chama de passagem morte-vida. Por quê? Porque é a hora da gente deixar ir o que precisa ir, deixar morrer o que precisa morrer, para que o que a gente precisa colocar vida e energia para que ele comece a nascer. É uma fase de planejamento, tá? Por isso que essa energia da lua nova, quando a gente está na lua nova, é uma energia de recolhimento, é uma energia muito forte de pensamento, de consciência, é um silêncio para a gente começar a despertar. A gente precisa se recolher para depois a gente começar a despertar, tá bom? Então essa fase é onde a gente tem um poder intuitivo muito grande, a gente tem sonhos. Depois eu quero muito que vocês percebam isso, os seus sonhos. O que acontece nos seus sonhos nesse dia de lua nova, principalmente se você menstrua na lua nova, tá bom? São dias que são super gostosos da gente fazer uns rituais de autocuidado do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, tá bom? E aí, você que tá com um caderninho aí, deusa, anota essa reflexão. Não precisa trazer para nenhum lugar, mas para você começar a entender o seu ciclo, tá bom? Anota aí. Qual é a reflexão que eu quero trazer para você aqui? Escreva aí no teu caderno o que você quer daqui para frente e o que você precisa abrir mão para que aconteça o que você quer ver daqui para frente. E o que você quer ver daqui para frente pode ser algo tanto material quanto algo emocional, quanto algo espiritual. É um desejo seu daqui para frente. O que você quer ver nesse novo ciclo, tá bom? Anota aí no teu caderninho. E aí, se você menstrua na lua crescente, o teu ciclo, ele tende a ter uma energia criativa muito grande, ele tá mais energético, né? Pode ver que aí você pode ter uma organização maior. Então, quando você menstrua na lua crescente, essa energia tá muito expansiva, muito para fora. Esse momento é como se fosse o broto saindo da terra. É como se fosse o broto crescendo. É o momento de você praticar o que você pensou lá na lua nova, planejou essa frase, né, que você escreveu aí, esse seu pensamento do que você quer nascer, do que você quer abrir mão para que isso aconteça. É o momento agora de você praticar nessa semana da lua crescente. É o momento de você colocar para fora, de você colocar a mão na massa. Então, o que você intencionou lá, o que você pensou, agora é a hora de executar. Então, você praticar as suas visões, as suas intuições. É um momento para você colocar em prática novos hábitos. É uma energia de renovação, você está se renovando na lua crescente. A lua crescente é a renovação. Tá bom? A criatividade, ela fica muito aflorada, então é um momento que você pensa em várias coisas, você quer fazer várias coisas e faça, experimente. Experimente, porque é uma fase que a gente tem muito ânimo, muita disposição e é muito gostosa de criar, tá bom? Aprecie essa criação e expanda, é a fase de expansão. Se você menstrua na lua cheia, o teu ciclo, ele tende a ser como
a flor. Esse momento de lua cheia é depois que o broto cresceu, se expandiu e agora ele virou flor. É um momento em que você está no ápice, né, da tua energia expansiva. É uma força de vida, né? A lua cheia, ela pulsa essa força de vida, sabe? É essa energia de dentro para fora, que você tá no máximo ali. Você transborda você mesma na lua cheia, né? Então é um momento em que é gostoso a gente trocar com outras mulheres, trocar palavras, a gente conversar, a gente tá ali próxima, sabe? É um momento muito gostoso a gente já tá expansiva, mas a gente tem essa troca muito forte, tá bom? É muito gostoso essa lua cheia também aí da gente tá olhando para esses projetos que a gente começou a praticar e a gente vê quais que a gente quer continuar, o que vale a pena da gente continuar e colocar nossa energia nisso, tá bom? Já se você menstrua na lua minguante, ela é uma lua que ela é mais introspectiva, é uma lua curadora, é da cura, vem muito da cura e ela traz muito a intuição. Na lua cheia eu sinto muita fome, fico meio doida, mas ela traz isso também pra gente, sabia? E que legal que você percebeu isso. Muito obrigada por essa troca, por trazer isso pra gente. Não é meio doida, não. Isso acontece mesmo porque a gente tá tão expansiva, a gente quer se colocar no mundo, a nossa energia tá assim, e geralmente a gente tem mais fome, por quê? Porque a gente gasta mais energia, porque a gente tá nessa expansão, então o nosso corpo pede mais energia também, a gente fica assim, a gente quer tá pro mundo. Então isso acontece mesmo. Eu já conversei com várias mulheres que me contaram, dependendo na lua minguante eu não sinto fome, ou então na lua minguante eu quero comer só doce. Tem gente que na lua nova também quer comer muito doce, ou na lua minguante quer comer mais doce, e na lua cheia já quer comer salgado. Então, dependendo de como estão as nossas energias, a gente vai ter algumas vontades. E isso é muito natural, e é legal da gente perceber isso também, né? Andréia, gente, que fantástico. É muito legal a gente perceber isso, né, Andréia? É diferente a gente ter esse olhar pra gente, né? A gente parar um pouquinho e pensar, realmente isso acontece, né? Que nem, né? Eu sinto muita fome. Que legal que a gente tá percebendo isso, porque isso é importante a gente se perceber. Amo lua cheia, eu também. A lua cheia tá linda hoje no céu. Falando nisso, a gente tem eclipse amanhã, né? De lua cheia. A gente tem um eclipse amanhã. Então a energia tá total. Amanhã é um dia muito forte, né? Assim, hoje a gente já tá numa fase de energia muito grande, né? Porque conforme vai se aproximando do eclipse, essa energia vai aumentando. Então, tudo fica muito mais intenso, André. Lua cheia, tudo fica mais intenso, fica mesmo. E ela traz essa energia de intensidade dentro da gente e fora da gente. Então, quando a gente está vivendo essa lua cheia, que a gente está na fase da ovulação, a gente está muito intensa. A gente tem essa intensidade, tá? E aí, quando a gente chega na lua minguante, essa lua minguante ela vai sumindo, né? Ela vai diminuindo. Então, essa intensidade ela vai diminuindo. Por quê? Porque a gente vai chegando no momento de pausa, diminuindo essa energia. A gente não pode ter sempre a nossa energia lá em cima. Por quê? Porque se a gente tiver sempre a nossa energia lá em cima, vai chegar uma hora que não é sustentável. A gente vive muito acelerada. Para a gente conseguir acelerar, a gente tem que primeiro reduzir, para depois acelerar quando precisa e depois reduzir de novo. E é assim que o nosso ciclo vai caminhando, tá? Então, a lua minguante, ela é como se fosse essas pétalas secas, essas folhas secas, que começam de novo a terminar para que depois a semente germine de novo e comece esse novo ciclo de novo. Então,
Quando a gente fala em lua minguante, a gente sempre fala, ai, é a fase da TPM, ai, que é aí que eu vou ficar nervosa, que eu vou chorar um monte. Se todo esse ciclo ele for muito regulado, se a gente tiver o controle de todo ele ali, né, emocional, físico, entendendo o nosso próprio corpo, a gente vai chegar na lua minguante e vai ser super tranquilo. E a gente não vai ter nada de muito diferente do que a gente já está vivendo. Por quê? Porque a gente sabe que está passando por ele. E aí a gente puxa isso pra gente, ó, eu tô passando por isso, é o momento de começar a diminuir o ritmo e começar a rever o que tá ali. Então, o que essa energia traz pra gente? Essa energia física diminui, mas a nossa intuição, a nossa magia feminina, ela aumenta. Conforme o nosso físico, a nossa energia física diminui, a nossa energia interna aumenta. Então é o momento da gente ouvir, a gente parar de falar muito e começar a ouvir mais. É a semana da escuta, de ouvir o que está acontecendo, de reconhecer as coisas, de olhar para tudo de novo, de ver aquilo de novo, se faz sentido, se não faz sentido. É um momento de acolhimento, é um momento da gente se acolher, da gente acolher o próximo, da gente rever tudo o que está acontecendo. Então, esse é o momento da lua minguante e essa energia é super necessária. Quando a gente reprime essa energia, tanto da lua nova quanto da lua minguante, a gente chega nesses momentos sem a nossa potência total. E a gente não vive os momentos de expansão na potência total que eles precisam, porque a gente precisa pensar também, não é só agir. A gente precisa ouvir, a gente precisa reconhecer. Então, esses momentos são super importantes do nosso ciclo e eles merecem, sim, ser considerados quando a gente está falando de ciclo total feminino, tá bom? Não fiquem assim achando que esses 2 períodos são períodos ruins, são períodos que a gente sente dor, são períodos que a gente fica mais devagar, porque o devagar que é externo tem um interno muito forte aqui dentro se a gente souber trabalhar com ele, se a gente souber reconhecer ele aqui dentro, tá bom? Então, é o momento da gente integrar a nossa luz e a nossa sombra, a gente olhar para esses 2 lados, para essas 2 faces e reconhecer o que tem em cada um, o que cada uma quer passar pra gente, tá bom? Então, a nossa intuição fica lá em cima. É super, super gostoso. Se a gente souber entender e souber viver essas fases. E é por isso que eu quero trazer tudo isso para você aqui. Por isso que eu achei muito interessante trazer essa aula aberta, para que essa mensagem chegue até você, para que você veja, comece a ver para você, a se olhar com outros olhos, né? De que tudo isso, toda essa nossa natureza, ela é linda, ela é perfeita. A gente não precisa mudar nada disso, a gente não precisa ser linear, porque os nossos ciclos, eles são perfeitos. A gente nasceu para viver tudo isso, a gente nasceu para viver essa ciclicidade. E o nosso útero, o nosso aparelho ali, né, feminino, né, todo ele é fundamental para a nossa vida, ele não serve só para reproduzir. Ele é fundamental para a nossa vida como um todo. O nosso útero, ele é um ímã energético, eu chamo assim. Ele é um grande receptor de energia. Então, tudo o que a gente vive e até o que a gente não viveu, mas o que as nossas ancestrais viveram, o que a nossa mãe, o que a nossa avó viveu, pode sim ser passado pra gente pelo nosso útero, tá? Então, tudo isso é muito forte, muito potente. Deixa eu ver aqui as mensagens. Andréia, nós mães de meninas precisamos passar isso para estas gurias. Com certeza, Andréia,
precisa mesmo, né? Porque eu vejo isso, muitas meninas, né, mais novinhas, quando vem a primeira menstruação, ela já fala, ai, não acredito, que saco, vou sentir dor pro resto da vida. E hoje em dia a menstruação, ela é vista por esses olhos, né? De que é algo ruim, de que é algo que causa dor pra gente. Então, a gente precisa entender que não é isso. A dor é um sintoma. É o sintoma de algum problema que a gente tá vivendo. A dor não é normal, tá, gente? Não é... A menstruação, a retirada do endométrio ali, né? A saída do endométrio, ela não causa dor. Ela consegue acontecer, as contrações no útero, elas conseguem acontecer sem dor. Então, a gente achar que a dor é intrínseco do nosso ser mulher, não é verdade, tá? Se tem dor, é porque a gente está sentindo sintoma de alguma doença ou de algum problema que a gente não tá sabendo olhar para ele especificamente. E aí a gente olha só para o sintoma, entendeu? A gente precisa olhar mais a fundo, entender o que tá acontecendo nesse todo, juntando físico, juntando emocional, entendendo que a gente é mulher e a gente vive sim esses ciclos e acolhendo esses nossos ciclos, né? Isso que é o mais importante. Deusas, o que eu tinha para falar para vocês no geral, né, de introdução, de nivelamento, né? Essa aula, como eu falei, ela é uma aula introdutória, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, só uma última tela que eu fiz aqui para vocês. Eu acho que vocês já devem conhecer, não sei se todo mundo conhece, mas isso daqui é uma mandala lunar. É uma mandala, né, dos nossos ciclos, uma mandala de ciclos femininos, tá? Essa mandala fui eu que desenvolvi. E eu vou colocar para as deusas que já são da nossa tribo, que está no programa de autocuidado, eu vou colocar lá no nosso grupo, deusas, na tribo das deusas. Essa mandala eu desenvolvi para que você consiga começar a perceber como que o teu corpo reage em cada momento desse ciclo. Então, o 1, 2, 3 são esses momentos. O dia 1, qual é o dia 1? É o dia que você menstrua. E aí, nesses espacinhos, você pode escrever aí, ou então escrever num outro papel. Eu vou deixar, tem algumas perguntas que é super legal da gente fazer nesses momentos, quando a gente vai fazer a nossa mandala lunar, para a gente começar a entender tanto a nossa mente, quanto o nosso emocional, quanto o nosso físico, como que tá indo cada parte em cada momento desse nosso ciclo. E aí a gente ir percebendo como que o nosso corpo vai reagindo. É para isso que eu vejo a mandala lunar como uma ferramenta de autopercepção. Não precisa pintar, não precisa escrever tudo que, né, que eu já vi falando por aí, né, de escrever, de um monte de coisa, não precisa. Essa ferramenta, eu vejo a importância dela muito grande da gente ir olhando para algumas questões do nosso emocional, para a gente ver algumas questões da nossa mente, né, do nosso físico, né, como a deusa falou, de sentir fome, de perceber como que o nosso corpo tá, perceber um pouco mais interno também, né, como que tá os nossos órgãos femininos. A mandala, ela serve muito para isso, para a gente começar a se reconhecer. Eu vou colocar a mandala e as perguntas específicas de autopercepção lá no nosso grupo da Tribo das Deusas, mas para deusas no geral que estão aqui comigo, estudem um pouquinho mais sobre a mandala, né? Vejam no YouTube, na internet. Eu vou fazer um post sobre isso, vou ver se eu faço ainda essa semana um post sobre isso, sobre a mandala, como uma ferramenta de autopercepção, tá bom? Para que vocês consigam identificar
como você fica, qual foi o dia exato, né, da sua ovulação, da sua menstruação, como que você está vivendo cada etapa disso. Isso que é muito importante, tá? É o mais importante, eu acho, da mandala. A Natália, nossa, eu tenho bastante cólica desde que comecei a menstruar. Nada fora do normal nos meus exames. Natália, eu já vivi isso também. Eu fiz vários exames e nada melhorava a minha cólica. Eu tinha que tomar analgésico todos os meses, pelo menos no primeiro dia eu tinha que tomar analgésico. E eu fiquei por mais de 7 meses sem tomar nada, depois que eu comecei a entender o meu ciclo, a entender o meu corpo, a usar algumas plantas para me ajudar na semana de pré-menstruação, principalmente. E essas plantas começaram a me ajudar e aliviar muito essas dores. Não só as plantas, como cuidado com o meu emocional também. Esse mês em específico, eu tive um abalo emocional muito grande, né? O meu avô faleceu por conta do Covid e eu tive um emocional muito abalado. Então, esse mês, eu sabia como que ia ser, eu até contei nos stories, né? Mas eu passei 3 dias de dor muito intensa, muito intensa. No primeiro dia, foram 3 dias, na verdade, foi assim, 2 dias antes da menstruação e o primeiro dia de menstruação. No dia antes da menstruação, eu não conseguia sentar de tanta dor no baixo ventre e na parte de baixo das costas. Eu tinha muita dor, era uma dor misturada que eu não sabia se a dor era no útero, no intestino. Eu tive dores absurdas, eu tive que tomar muito analgésico. E o que eu fiz de diferente? Nada. Eu tive as minhas plantinhas para me ajudar, mas o meu psicológico, o meu emocional tava em pedaços, assim. Então, o meu ciclo esse mês foi muito difícil. E aí, eu tive a comprovação disso vivendo na pele. Eu tive a comprovação de que o emocional realmente faz muita diferença quando a gente fala de ciclo feminino. Não adianta falar de tudo isso se o nosso emocional tá desgastado, tá abalado, porque aí a gente vai continuar sentindo sintoma, mas aonde tá o nosso problema? Eu descobri onde estava o meu problema e eu sabia que eu ia ter esse problema, eu só não imaginei que ia ser tão forte como foi, mas foi muito forte. Natália, apenas alguns meses após o nascimento dos meus filhos, não sofri cólica. Então, olha, depois do nascimento, né, dos filhos, geralmente os nossos hormônios estão diferentes ali também. E o emocional também conta muito, né? Então, tem uma série de coisas. O que aconteceu nesses meses seguintes, depois, né, do nascimento dos teus filhos? Como estava o teu emocional aí? Então, o emocional, gente, não adianta, não tem planta que resolva se o emocional tá destruído, tá em pedaços. Não tem planta ali que vai resolver. A planta vai ajudar muito a gente. E eu me apego, até hoje, eu me apego muito nas plantinhas para me ajudar. Mas se eu não me ajudar ali, se eu não olhar para dentro, entender, resolver esses meus problemas, a plantinha não vai fazer tudo, não vai fazer um milagre ali. Eu tenho que estar ali por mim, entende? Eu sou responsável pelo que está aqui acontecendo no meu corpo também. Então, eu preciso me olhar, me entender e me acolher. O que eu tô fazendo agora é que eu tô tentando me acolher. Tem momentos que ainda são muito difíceis. Hoje tá fazendo 1 mês do falecimento do meu avô. Então, ainda tem momentos que são muito difíceis para mim, mas eu tô tentando me acolher ao máximo. Eu tô tentando olhar para mim e entender o que são esses sentimentos e olhar para eles de verdade, acolher e escutar o que o meu corpo tá falando comigo. A Natália, minha primeira live, tema totalmente novo para mim. Seja muito bem-vinda, Natália.
Que bom que você tá aqui junto com a gente, porque aqui eu falo sim de cosmética natural, de produto, eu ensino a fazer produto, mas eu sempre falo que não adianta nada a gente fazer potinhos de produto, sendo que o autocuidado não é só com o produto. A gente precisa olhar para o nosso corpo, entender o que a gente precisa e aí sim a gente fazer o nosso autocuidado, que é também com produtos, com cosméticos naturais, mas vai muito além disso, né? Vai esse nosso autoconhecimento, vai a percepção do nosso corpo, porque cada fase aí dá para ser usado cosmético diferente. Por quê? Porque a nossa pele tá diferente. Ó, eu coloco aí, tá vendo? Lua nova, pele mais oleosa, né? Qual é o arquétipo da anciã? O arquétipo eu vou falar direitinho em cada aula da teoria única, tá bom, deusas? Lá a gente vai aprofundar nesse arquétipo, a gente vai... Lá vai ter muita coisa, vão ser quase 4 horas de aula, tá? De 3 a 4 horas de aula ali. Então, vai ter conhecimento até não querer mais, a gente vai aprofundar muito. Aqui foi só uma introdução para que vocês não cheguem lá sem saber nada, totalmente crua, mas lá a gente vai aprofundar muito em tudo isso, tá? Em todo esse nosso autocuidado. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento bacana, ótima live. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada mesmo. Eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo, de verdade, eu me sinto muito acolhida aqui. E esse círculo de mulheres que a gente faz aqui, né, que é online, não é presencial, mas eu sinto uma energia muito boa, uma troca muito boa aqui, eu me sinto muito bem. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Andréia, meus sentimentos, muito obrigada, viu? Deusas, muito obrigada, de verdade. E é muito isso mesmo, sabe? A gente vive, né? A gente passa por isso. O nosso emocional, a gente tem que cuidar dele com muito carinho, porque o tempo todo ele tá sofrendo com alguma coisa, o tempo todo. Então, a gente tem que acolher muito ele, né? A Natália, sofro de ansiedade, vou pesquisar mais sobre as plantas. Natália, com certeza as plantas conseguem te ajudar muito, muito, tá? A gente se acolhendo também, não é só planta, a gente precisa se acolher, a gente precisa olhar pra gente. Eu também tenho ansiedade, tá? E hoje em dia, a minha ansiedade, ela é muito mais controlada, assim. O meu autoconhecimento tá me ajudando demais nisso. A entender, né, o porquê de tudo isso, a entender aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero, né, passar, transmitir e tudo mais. Então, com tudo isso, né, com essa autopercepção muito mais clara, com esse autoconhecimento muito mais claro, a ansiedade, ela me dá uma trégua, sabe? Lógico que a gente sempre tem que estar ali se olhando, se entendendo, se acolhendo. Mas com esse acolhimento, eu sinto muito mais conforto em relação à ansiedade. Eu me sinto muito mais confortável, tá? Hoje em dia. Um abraço apertado para você. Muito obrigada. Eu recebo com muito carinho teu abraço, tá? A Lu, sempre semeando conhecimentos maravilhosos. Muito obrigada, Lu. O material eu vou colocar para vocês ainda hoje lá no grupo da Tribo das Deusas, tá bom? Obrigada pela presença. A Lu é uma deusa da nossa tribo. A Natália, perfeito. Live rica em conteúdo. Muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigada a vocês, gente. De verdade. A Sara, que mandala mais linda. Amei. Bom, é isso, Andréia. Obrigada por tanto. Agradeço muito a vocês, deusas, por nossa aula aqui. Na semana que vem tem de novo. Na semana que vem, eu tô pensando ainda em fazer uma aula que vai ser também com um conteúdo que eu coloquei como tarefa de casa lá na teoria única. Mas eu acho que é tão importante da gente estar fazendo que eu quero muito que esse conhecimento chegue a mais mulheres. Então, eu vou olhar direitinho, eu vou conversar com vocês, fiquem atentas nos stories, porque eu vou postar o tema da aula que vem
nos stories, mas eu acho que eu vou pegar esse tema pra gente. É um tema sobre propósito e muito prático, muito prático, tá? A gente vai fazer ele mesmo, de verdade, vai sentir, vai fazer. E eu acho que pode ajudar bastante, principalmente as deusas aqui que têm e sofrem com ansiedade, né? A Sara, eu também tenho ansiedade. Sara, a gente, né, em todo esse processo a gente sente muito mais conforto. Eu me sinto muito mais confortável, mas é ali, contínuo, né? A gente tem que sempre estar ali junto, né? Então, eu acho que isso pode ajudar muito vocês agora, com vocês me falando, né, que também tem ansiedade e tudo mais, eu acho que esse tema da aula pode ajudar vocês. Vou pensar direitinho, conto pra vocês nos stories. Quem precisar de qualquer ajuda, de qualquer coisa, me chamem no direct. As deusas da tribo podem me mandar o WhatsApp, que tem meu telefone e tudo lá, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.